Boquira. Boquira é um município brasileiro do estado da Bahia, localizado na mesorregião do Centro-Sul baiano. Sua população estimada pelo IBGE, em 2018, era de 21.520 habitantes, ocupando uma área de 1.431 km², um lugar nascido pela extração de chumbo, zinco, prata, assim como de pedras preciosas e semipreciosas. Até o governo Collor, era destaque no cenário nacional pela exploração de minério de chumbo, tanto pela qualidade quanto pela quantidade, sendo a maior reserva deste minério do Brasil. Nos dias atuais, se mantém graças aos recursos financeiros governamentais e aposentadorias, grande parte delas deixadas aos ex-funcionários da mineradora Boquira. História. Em 1807, o governador da Bahia João Saldanha da Gama Melo cede à família Magalhães o sítio Macacos, cujo nome deve à existência de muitos macacos na região. Em 1862, o sítio Macacos passou a se chamar Fazenda Macacos. Em 1868, é erguida uma capela em louvor a Nossa Senhora da Abadia, em torno da qual nasce o povoado de Assunção de Nossa Senhora da Abadia. Em novembro de 1934, este povoado é elevado à categoria de distrito, com o topônimo de Assunção, subordinado a Macaúbas. Em 1º de junho de 1944, o Decreto-Lei Estadual número 141 altera o distrito de Assunção para Boquira, termo de origem indígena que significa broto d'água, evidentemente que naquela época haviam fartura de mananciais aquáticos naquelas terras. Boquira é muito rica em chumbo, minério descoberto nas terras do atual município na década de 1950. Boquira cresceu e se desenvolveu muito. A população do distrito sentia a necessidade de autonomia e independência econômica, uma vez que já se encontrava instalada a mineração Boquira, e todos os impostos ficavam nos cofres públicos de Macaúbas. Vendo a situação, o senhor Manuel José Neto, vereador de Macaúbas e filho de Boquira, apresentou à Câmara Municipal de Macaúbas o projeto de emancipação de Boquira no dia 27 de fevereiro de 1962. O projeto foi aprovado, e em 6 de abril de 1962, Boquira é elevada à categoria de município, se desmembrando de Macaúbas, através da Lei Estadual nº 1663, assinada pelo então governador Juracy Magalhães. Com a aprovação do projeto de emancipação política e criação do novo município, preparava-se as primeiras eleições municipais do novo município de Boquira. Os candidatos a prefeito nesta eleições foram o Dr. José Lins da Costa, médico de Salvador que veio prestar serviço à mineração e apoiado por ela, e o senhor Manuel José Neto, filho de Boquira e autor do projeto de emancipação. Dr. José Lins da Costa foi eleito prefeito, o primeiro da cidade. O prefeito e os vereadores foram empossados em 8 de abril de 1963, às 15 horas, no prédio provisório da Prefeitura Municipal. A partir desta data, Boquira começou a ter suas próprias atividades político-administrativas. Depois de um certo tempo, no final de 1991, a mina foi desativada por problemas econômicos, deixando um problema ambiental de grande repercussão internacional pelo rejeito colocado, a céu aberto, praticamente dentro da sede municipal. Desde então se denuncia a situação degradante ao meio ambiente e à população, e nada foi realizado para a contenção da poluição ambiental. Economia. O município está inserido em uma região serrana, riquíssima em minerais preciosos. Até o governo Collor, era destaque no cenário nacional pela exportação de minério de chumbo, tanto pela qualidade quanto quantidade, sendo a maior reserva do Brasil. A atividade econômica principal é a agropecuária, com destaque para a criação de caprinos, e nas épocas das chuvas, o plantio de feijão, milho e palma. Na atividade extrativa destacam-se frutas como mangaba, umbuzeiro, buriti e pequi. Esses produtos enriqueceram de iguarias nativas as feiras locais. O comércio está em desenvolvimento, visto que a cidade está atrelada aos empregos públicos e sua economia está dependente dos recursos do governo federal e estadual. Hoje, o grande empregador é a Prefeitura Municipal, considerando a fragilidade do setor terciário pela condição temporária de ocupação da mão de obra excedente. Atualmente se destaca na exportação da pedra azul, quartzito, denominação local dessa região. É beneficiado na Itália, seu maior comprador, sendo uma das últimas serras que possui tal mineral. O município de Boquira, por ter sido parte de Macaúbas, ainda depende de alguns serviços que são prestados por este município, incluindo as estradas que servem às minas pelo município de Macaúbas, devido à dificuldade de acesso por Boquira. Educação.
O município contém escolas estaduais, municipais e particulares, sendo elas no ensino médio e fundamental. Possui faculdade de ensino à distância UNOPAR, além de cursos pós-graduação pela FAIBRA. Os alunos são transportados por ônibus e automóveis, sendo esses terceirizados pela Prefeitura Municipal. Na zona urbana, as principais escolas públicas são: Estadual, CELEM, Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães; Municipal, Colégio Municipal Ângelo Magalhães; Escola Municipal Tiradentes; Escola Municipal Monteiro Lobato; Colégio Municipal Antônio Carlos Magalhães; Privado, IENSA, Instituto de Educação Nossa Senhora da Abadia; Escola Casinha Feliz. Religiosidade. Podemos afirmar que o povo boquirense foi catolizado mesmo antes da época Fazenda Macacos. O povo tinha grande devoção por Nossa Senhora da Abadia. A população passou por uma grande seca que assolava a região. As águas das nascentes do povoado de Nossa Senhora da Abadia e Brejo Grande secaram. Os animais morrendo de sede e fome, as pessoas sobreviviam comendo palmas e mandacaru, plantas nativas. A situação agravou, pais desesperados sem terem o que alimentar os seus filhos, o que comer. Foi então que começaram a fazer penitência, e todos os dias ao meio-dia, com um pouco de água que conseguiam, colocavam-no em potes de barro, colocavam-nos na cabeça, e subiam para o cruzeiro, serra, rezando e cantando a reboque das vozes cansadas e afinadas das beatas, pedindo misericórdia a Nossa Senhora da Abadia. Derramavam a água no cruzeiro, lavando os pés da santa, primitiva. Foram vários dias de penitência. Certo dia, ao meio-dia, durante a penitência, uma enorme nuvem se formou ao lado do cruzeiro, e a chuva começou a cair de bênção àquele povo. Nessa ocasião, é com fé inabalável a Nossa Senhora da Abadia que fizeram um voto de construir uma capela no povoado. Paróquia da Padroeira de Boquira Nossa Senhora da Abadia. Para a construção da capela, houve uma petição para erguer a casa de oração em que todos os anos celebravam a festa com novenas, procissão e encerrada com uma missa em casa particular, em especial do Senhor Luiz Xavier Magalhães. Por volta de 1843, os proprietários da fazenda mandaram buscar outra imagem da dita santa em Minas Gerais, importada de Portugal, que veio chefiada pelo Frei João, alguns capuchinhos e escravos, com o objetivo de evangelização. Em 12 de abril de 1868, o padre Fernando Augusto Ledo deu licencia ao senhor Luiz Xavier de Magalhães para ser o primeiro procurador da festa e tirar esmolas para a dita freguesia. Em 27 de novembro de 1868, de Romualdo Antônio Seixas concedeu licencia para que se levantasse no povoado de Nossa Senhora da Abadia uma capela debaixo da mesma senhora para nela se celebrar os santos mistérios da religião. Assim foi construída a capela. Durante todos esses anos, a capela passou por várias reformas, modificando totalmente até chega no estilo atual. Mas a fé e a devoção por Nossa Senhora da Abadia continua a mesma. Todos os anos, no mês de agosto, Boquira reúne milhares de pessoas na praça principal, que leva o nome da santa, aonde são realizados os festejos em homenagem à padroeira da cidade. Política. Poder Executivo. A democracia se faz presente em Boquira desde a emancipação política em 1962, e desde então a cidade escolhe os seus governantes pelo voto livre. Poder Legislativo. A Câmara de Vereadores da cidade, no princípio, era composta por 8 vereadores, em seguida por 11 e depois por 9, atualmente por 11. Responsáveis pela legislação do município e fiscalização do Poder Executivo. Um dos trabalhos mais importantes do Poder Legislativo, até o momento, foi a instituição da Lei Orgânica do Município, promulgada em 5 de abril de 1990, tendo como relator o vereador Mário César Nunes, considerada como um grande avanço para a época. É a lei magna local,